meus queridos e amados entusiastas do Eneagrama, faz tempo que a gente não aparece por aqui no podcast e olha, muitas e muitas pessoas têm pedido que a gente continue fazendo essas conversas, esses bate-papos, trazendo todas essas informações. Faz tempo que eu não trago o maridão aqui, Márcio Schultz, criador de 4 Eneagramas, que fez grandes transformações no mundo de Eneagrama e ainda o faz, e agora está com formações de analista, de instrutores, criou projetos maravilhosos e hoje nós temos uma convidada muito especial nesse podcast lá de Orlando. Nós estamos aqui em Florianópolis, né, amor? E em Santa Catarina, e nós vamos trazer a Denise Berghan, em alemão, então eu não sei falar direito, apesar de que casei com o alemão aqui, o Márcio Schultz, há 27 anos, mas vamos trazer ela para que ela conte qual foi toda a trajetória dela no Eneagrama, mudança de carreira, transição. Mas primeiro deixa eu apresentar esse moço. Claro que vocês estão aqui no canal dele, vocês já sabem, né? Márcio Schultz. Temos bastante novidades dessa vez, né? Faz tempo e por isso mesmo acumulou um monte de coisa nova aí. E é uma das coisas que a gente adora fazer, né, amor? Ficar fazendo entrevistas, falando do Eneagrama, até porque a gente não fez filho, gente. Então a gente só estudou, só deu curso, só viajou, fez entrevistas. Então é uma das nossas preferências mesmo. Então estamos felizes por deixar mais conteúdos para vocês aqui e espero que toque o coração de vocês e que desperte a consciência. É isso, né? Vamos fazer um bate-papo gostoso? Vamos nessa. Vamos chamar a Denise primeiro? Vamos chamar a Denise. Você consegue falar o nome dela em alemão? Legal? Berghan. Berghan. Seja bem-vinda, Denise Berghan. Como se fala, Dê? Ela está em Orlando, na Flórida. Conta para nós, como se pronuncia o teu nome? Primeiro que eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer enorme. E o sobrenome pronuncia Berghan, mas a gente costuma falar Berghan, né? Para facilitar a vida das pessoas. Então, o negócio é facilitar e não complicar. Para vocês saberem, gente, a Denise escreveu um livro com o Eneagrama também, é advogada, mas fez uma transição de carreira, trabalha com mentorias nos Estados Unidos e tudo isso após a formação de analista e de instrutor de Eneagrama que ela fez com a gente no nosso instituto, no Instituto Márcio Schultz. Odê, que tal a gente fazer a primeira pergunta para o Márcio? O que é essa novidade que ele está trazendo do Eneagrama 2.0, 3.0? Vamos fazer isso? Com certeza. E eu já tô, né, fazendo meu upload ali, meu upgrade do meu 2.0 pro 3.0 também com ele. Então, tá, assim, o curso tá maravilhoso, recomendo. E vamos saber todos os detalhes. Conta aí pra gente, Márcio. Conta para nós o que é, para vocês saberem, o Márcio está dentro do Instituto Márcio Schultz, iniciou em 1995. Nosso amor começou em 1997, então a gente está 27 anos juntos, mas a empresa vai fazer 30 anos. E desde 1995, o Márcio constrói metodologias, abordagens com Eneagrama. Quando eu conheci ele num curso de Eneagrama, ele imediatamente começou a utilizar a leitura corporal com Eneagramas, defesas corporais. E agora, mas nós vamos falar hoje especificamente do Eneagrama 2.0 e do Eneagrama 3.0. O que é isso, amor? Conta para as pessoas entenderem. Então, essa abordagem que eu estou trazendo agora, mais fortemente esse ano, ela é resultado de um trabalho de 30 anos. Literalmente um trabalho de 30 anos, onde eu venho trabalhando com essa ferramenta do Eneagrama, tentando ajudar as pessoas no ambiente profissional, no ambiente organizacional, também no aspecto pessoal, a elevar um nível de consciência através da compreensão da influência das emoções. Como as emoções influenciam as nossas decisões, como as emoções influenciam o nosso dia a dia, a nossa perspectiva de realidade. Só que, nesses quase 30 anos de carreira, o que eu percebi é que nós adotamos uma abordagem, né, do Eneagrama que eu chamo de 2.0, aí homenageando o próprio Cláudio Naranjo, que foca nas emoções negativas, nos vícios emocionais. E aos 15 anos atrás, eu já comecei a trabalhar com a visão das competências emocionais, que é a versão positiva das emoções, que na dose certa acabam sustentando comportamentos positivos. E no ano passado, para esse ano, a gente decidiu
sair da perspectiva 2.0, que é um diagnóstico baseado nos vícios emocionais e características sustentadas pelos vícios emocionais, o tipo do eneagrama, baseado numa leitura, digamos assim, uma descrição do ego, né, do ego negativo, e começar a ter uma leitura dos aspectos positivos do indivíduo, da essência. Porque a gente pensa assim, então se eu diminuir o ego, se eu diminuir o vício emocional, aí logo manifesta a essência. E na prática o que a gente viu nesses 30 anos que não é bem assim. É que são duas coisas em paralelo. Uma coisa é eu diminuir realmente a presença do meu ego. Outra coisa é ampliar a presença de quem eu sou. E todos os recursos que eu tenho, utilizando inclusive meu ego como meio pelo qual eu chego onde quero chegar, vou buscar meus objetivos. Mas o principal foco do Eneagrama 3.0 é ter um diagnóstico baseado nas competências emocionais. Focar no aspecto positivo. E aí, esse mapa que eu criei há alguns anos já, das competências emocionais, mostra como cada emoção dessas sustenta um rol de comportamentos positivos. O que vai bem de encontro à psicologia positiva, que é parte da nossa abordagem agora, que foca em emoções positivas, comportamentos positivos e instituições positivas. Será que a gente quer focar nas emoções positivas? Nós temos que ter uma nomenclatura. E essa nomenclatura eu desenvolvi a partir das competências emocionais. E do ano passado para esse, a mudança do 3.0, que é um diagnóstico, uma descrição de um tipo baseado no positivo, nas competências emocionais. Por quê? Para que eu possa olhar para mim mesmo e olhar para os outros a partir de um viés positivo. Porque a gente percebeu nesses 30 anos que olhar para o outro a partir do vício emocional fazia com que eu não percebesse os aspectos positivos do outro. Ficassem em segundo plano. E aí a gente vê várias pessoas dizendo, está falando hoje isso, né? O tipo tal é assim, o tipo 9 é assim, e piadas dos tipos. Ou seja, um olhar pejorativo. Nas organizações isso é pior ainda. Eu não quero trabalhar com o tipo 7, eu não quero trabalhar com o tipo 6, eu não quero trabalhar com o tipo 9. E essa perspectiva, mesmo que a gente trouxesse nos anos passados a perspectiva das competências emocionais, sempre ficava mais forte a questão do vício emocional. Então a gente decidiu, vamos parar de falar de vício emocional e vamos falar das competências emocionais e vamos tratar do vício emocional como um ponto fora da curva e não a curva como um todo. Eu sou a adequação, essa é a principal competência emocional que eu tenho. Mas se eu não trabalhar direito, ela vira vaidade. Mas eu foco no positivo e o negativo como um desvio, uma exceção, não o contrário. O padrão é o negativo e a exceção é o positivo. Bem legal isso. E para quem está ouvindo, vou passar para ti, Dê, mas para quem está ouvindo o nosso podcast e que não tem tanta familiaridade com o Eneagrama, eu quero que você fale depois para a gente o que são esses 9 vícios e o que são essas 9 competências. E daí depois eu queria perguntar para a Dê como é que foi para ela participar do 2.0 e do 3.0. Mas só corroborando nisso que você está falando, eu fiz uma especialização agora em psiquiatria positiva online pela Universidade de Sydney e a psiquiatria positiva fala exatamente sobre isso, do empoderamento das pessoas. A gente precisa lidar com os nossos pontos positivos, mas reconhecer as nossas dificuldades é importante. Só abandonar elas, colocar para debaixo do tapete não funciona, né, Márcio? Mas o problema é se a gente fica olhando primeiro para o negativo das pessoas. O próprio Seligman, da psicologia positiva, ele relata que passou também quase 30 anos, né, trabalhando com diminuir a angústia como psicólogo. E ele percebeu que diminuir a angústia não gerava felicidade e que isso tinha que ser tratado em paralelo. Tanto diminuir a angústia, que é muito papel da psicologia, quanto desenvolver habilidades de ampliar a minha felicidade. Literalmente em paralelo, e começou a se dedicar mais ao foco de desenvolver e ampliar a felicidade. É exatamente o que a gente está fazendo, né? Nesse mesmo viés. É natural que tenhamos que olhar para o nosso ego quando ele está sequestrando a nossa consciência e a gente vira a marionete do nosso ego. Legal. Mas isso não vai fazer com que a tua essência se manifeste. Você tem que identificar os traços e manifestar eles no teu dia a dia. Nós não estamos a todo momento sequestrados. Eventualmente estamos sequestrados. Então o padrão é a luz, não a sombra. É verdade, né? A gente só tá junto esses 27 anos porque a gente tem um monte de chatice, mas a gente resolveu olhar para as nossas coisas boas. Não é verdade? É mais ou menos isso. Mas eu queria falar alguma coisa ali. Isso, fala, Dê, para nós. O que eu queria dizer? Complementar que essa abordagem nova eu acho que facilita muito no atendimento com a outra pessoa. Porque as pessoas criam, quando a gente vem com o lado negativo, as pessoas criam uma negação.
Então, se eu digo para a pessoa que ela tem raiva, ela pode entrar numa negação, né? Agora, quando eu trago o aspecto positivo do tipo 1, por exemplo, a pessoa já aceita, né? Então, acho que um segundo momento trazer a questão do vício fica muito mais coerente e aceitável para aquelas pessoas que estão tendo um primeiro contato com o Enneagrama e com o autoconhecimento. Não sei se faz sentido isso para vocês. Faz todo sentido, e assim, eu que sou psicoterapeuta, mentora, né, também atendo muitas pessoas, e eu me lembro de um dos meus mentores, que é o Dr. Dimas Calegari, ele dizia assim, ó, se a gente está falando para as pessoas, né, está descrevendo o mapa de comportamento delas, trazendo toda a tríade do Enneagrama dela, né, dos pontos positivos e dos negativos, e a gente está falando dos negativos e a pessoa está resistindo, é porque tem dor ali. E se tem dor, a gente precisa ter compaixão. Por isso que não dá pra gente sair tipando, né, colocando as pessoas com julgamentos, em caixinhas, só focando nos vícios emocionais. Mas queres falar para eles, Márcio, agora, quais são os vícios e quais são as competências? E alguns exemplos? Acho importante, assim, ter em mente, primeiro, por que disso tudo? Né? Por que focar no positivo? Nós vivemos um momento na sociedade, na evolução civilizatória, como costumo dizer, em que estamos lidando com vários dilemas morais, éticos, religiosos, e talvez em algum outro momento no passado, olhar para os aspectos negativos da nossa personalidade e que sequestram tivesse mais espaço. Mas eu acho que nós vivemos um momento que é premente olhar para meus potenciais, botar luz sobre os meus potenciais, daquilo que eu sou bom, daquilo que eu posso contribuir, daquilo que eu posso ampliar no meu dia a dia e gerar mais autorrealização. E a partir disso, de um ser mais autorrealizado, lidar também com o meu ego. O contrário faz com que eu tenha que lidar com a densidade do meu ego sem poder para isso. Eu acabo me diminuindo, me achando, né, a mosca do cavalo do bandido. Isso me deixa menos potente para lidar com a minha vida, com o meu relacionamento, com o meu trabalho, e eu não posso parar a minha vida para dar conta dessas coisas. Eu tenho que dar conta dessas coisas fazendo a minha vida acontecer. E se eu estou com um nível de felicidade maior, se eu estou com uma potência maior, eu lido melhor com isso. A bem da verdade, eu faço uma comparação que é o seguinte, aí você tem uma pessoa que ela é intimidadora, ela é agressiva e intimidadora. Se você olhar para esse ponto de vista, ela é agressiva e intimidadora, qualquer coisa que ela falar de forma mais enfática, falar, de novo, falando tal, com esse jeito intimidador de ser. Mas se você começar a olhar para essa pessoa por um outro lado, essa pessoa é impetuosa, ela gosta de desafios e ela gosta de lutar pelos seus interesses. É altamente atraente estar no lado da pessoa genial. Ela tem uma genialidade, uma capacidade de buscar o que ela quer. Às vezes, ela é um pouco intimidadora. Então, muda o ponto de vista. Eu aceito, inclusive, o aspecto intimidador dela como parte de algo menor. Mas se é só isso que eu vejo, não me resta muita outra coisa. E nós sabemos que nós não enxergamos o indivíduo como um todo. Nós temos um viés, um ponto de vista. Fulano mais extrovertido, fulano é mais calmo, fulano é mais elétrico, é mais criativo. Nós tendemos a olhar para as pessoas a partir de um ponto de vista estreito. A gente não vê a pessoa como um todo. Então, que esse ponto de vista estreito seja algo positivo, que eu possa olhar para o outro a partir do que ele tem de positivo. Então eu estou negando o negativo? Não. Eu estou privilegiando, no meu olhar para o outro, o que ele pode contribuir, não o que ele tem que desenvolver ou que ele está imaturo. Quando eu estou dando palestras sobre autoestima, e eu falo dos 3 desempoderadores da autoestima, né? E o primeiro, um dos mais significativos que baixa a tua autoestima, é acreditar no que os outros falaram negativamente de você, desde a sua infância ou no seu último trabalho e etc. Então, pensando nisso, então faz todo sentido tu ter mudado, é uma transformação para o Enneagrama, né? E eu não sou o primeiro. Essa coisa de mudar, né? E quando eu comecei a falar dessa mudança, né, a Denise lembra, né? Eu comecei a falar no passado para algumas pessoas, mesmo as pessoas que eram nossos analistas e que já estavam acompanhando o nosso trabalho com as competências emocionais, ficaram um pouco resistentes. Tu também, né, Fá? Ficou um pouco resistente com essa perspectiva. Como não vou falar do vício emocional, como tal. Mas agora, que já está funcionando, a gente já está aplicando o Enneagrama 3.0, todo mundo que aplica, vê, meu Deus do céu, o que eu tenho ouvido, como é que eu
Não tem mais como voltar a ser como era antes. E eu não fui o primeiro a fazer. Quando eu falo Enneagrama 3.0, eu digo que eu estou homenageando, na verdade, o Oscar Ichazo como 1.0, que criou inúmeros enneagramas e que tinha um diagnóstico baseado em quê? Perguntas relacionadas ao pai, à mãe e aos familiares. O diagnóstico não era no vício emocional, como é no Enneagrama 2.0 de Cláudio Naranjo. Então, Oscar Ichazo fazia um diagnóstico baseado em perguntas relacionadas a pai, mãe e os outros. Esse era o diagnóstico, numa sessão chamada Trifix. Cláudio Naranjo pegou um número de enneagramas, em torno de 6 enneagramas, e expandiu e trouxe esses traços comportamentais relacionados a principalmente o enneagrama das paixões, o enneagrama dos vícios emocionais. Então nós ficamos no mundo, 90% das pessoas, 99% talvez, que o trabalho do Oscar Ichazo é menos conhecido, conhece o enneagrama 2.0, que é um diagnóstico tipo baseado nos vícios emocionais e traços comportamentais advindos do vício emocional. E deu trabalho para neutralizar esse vício emocional, diminuir o tamanho do ego. O que eu estou fazendo é algo que não é disruptivo de todo, porque eu não estou abandonando isso. O que eu estou fazendo é fazer a mesma coisa que o Cláudio fez em relação ao Oscar, diagnosticando o tipo, não mais no meu precessor, que seria nos vícios emocionais do Cláudio Naranjo, mas sim nas competências emocionais. Então, ser um tipo 1, como a Denise estava falando, no Enneagrama 2.0, seria o quê? Tá sequestrado pelo vício emocional da raiva, de traços comportamentais de perfeccionismo, autoexigência relacionados à raiva. No Enneagrama 3.0, ser um tipo 1 é ter persistência. Essa é a sua principal competência emocional, entre outras, um quadro de 3 a 4 competências emocionais. E essa principal competência emocional te permite ter uma atitude de iniciativa e terminativa, uma ação diante das coisas, de levantar a bunda da cadeira e agir. Isso é fenomenal. Nós precisamos de persistência. Muitas coisas nas nossas vidas alcançamos com a nossa persistência. E eu começo a me perceber como, sim, eu tenho esse recurso, eu posso contribuir com esse recurso. É meu, é nato. Claro, se eu não souber lidar com esse recurso começa a me administrar e se transforma, então, no vício emocional da raiva. Então, nota, o diagnóstico do vício emocional, na abordagem 3.0, é a consequência de um indivíduo que está sequestrado. Mas a natureza desse indivíduo é a persistência, esse exemplo. A natureza dele é contribuir com isso. Isso é ainda mais significativo quando a gente pega tipos como o 8, do ímpeto. Quantos anos eu vi tipos 8 identificando-se na luxúria no Enneagrama 2.0 e querendo ser menos assim? Eu me lembro de uma aluna nossa, tu lembra, né? Também advogada, e ela, num exercício, dizia assim, a gente fez um exercício em duplas, calhou de eu fazer o exercício com ela, a gente ficou 1 minuto olhando um no olho do outro e dizia depois no exercício, o que você percebeu no outro? E eu disse para ela, eu percebi uma enorme força. E ela me diz, não, Márcio, força não, pelo amor de Deus, estou me trabalhando aqui, eu não quero mais ser esse negócio de tipo 8 e tal. Falei, meu Deus do céu, de que adianta ser um leão manso? Não serve para nada, né? Você tem uma coisa que muita gente quer ter e não está valorizando, só porque você está olhando para o lado escuro disso, que é a luxúria. Mas ímpeto, que é a mesma coisa de forma positiva, construtiva, você está jogando fora. Então, você é tipo 8, sim, você tem ímpeto e você consegue manifestar isso de forma construtiva na sua vida e consegue apoiar muita gente com o teu ímpeto. Se em excesso, ele pode te sequestrar e quando vê, ele é quem dirige você. E aí esse sequestro a gente chama de luxúria. Sem contar que aumenta um monte a nossa compaixão e aceitação pelo outro, né? Porque quando você olha pelo viés positivo, você aumenta isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Na realidade, nem é compaixão, gera uma admiração. Admiração. Os trabalhos que eu tenho feito nas organizações, olha a diferença. A gente saía de um trabalho em que uma pessoa que é tipo 9, no Enneagrama 2.0, o diagnóstico era na indolência. A dificuldade de se posicionar em relação à vida. E agora ele sai com o diagnóstico de que ele é tolerância, a capacidade de mediar, de encontrar pontos comuns entre as partes. É uma colaboração enorme. Muitas vezes nas organizações há uma dificuldade, um partidarismo, direita, esquerda, certo? Não, vamos encontrar um ponto comum entre as partes. E a pessoa sai da sala de aula, cara, agora eu me vejo melhor. Agora eu vejo que eu posso contribuir mais, que eu tenho isso é meu mesmo, é natural meu. E ele sai bem com ele mesmo. E o que eu quero com o 3.0 é exatamente isso. E é por isso que eu queria fazer uma pergunta para a Denise, porque eu sei que ela tem feito atendimento com as pessoas, Denise, e conta para nós, eu sei que você já fez alguns atendimentos onde tu focou no positivo, e acho que foi com adolescentes ou com, eu não me lembro quem são as pessoas, mas que fez uma diferença total, né? Você tem algum caso para nos contar?
Sim, eu atendia só com a versão 2.0, né? Que a gente trazia as competências, mas também com bastante enfoque os vícios. E principalmente com adolescente, é muito difícil para eles se enxergarem, né, nesse ponto negativo, assim. Então, tá muito mais fácil do adolescente aceitar, se sentir mais empoderado, se sentir mais preparado quando ele entende que ele tem coisas positivas, quando ele tem as competências emocionais, né, as suas habilidades inatas, que é isso que eu trago muito, a questão das habilidades inatas. Então, para o meu trabalho, faz muito sentido eu trabalhar a questão positiva no adolescente, né, para ele se sentir capaz, preparado de ir adiante, de escolher sua profissão, de escolher a sua graduação. Então, para o meu trabalho, excelente. Uma mudança Foi pra bem ti, porque tu significativa. fez uma trilha, né? Tu participou primeiro do Enneagrama GP1, depois tu fez o curso de casal, eu não sei se quem veio primeiro, você fez o Evoluindo a 2 comigo e com o Márcio, depois você foi Primeiro, pra acho que formação de foi o analista. Foi o GP1, né? E depois você fez a formação de analista em Enneagrama e a formação de instrutor. E tudo isso fez uma transição de carreira. Você deixou de ser advogada e agora que você é mentora de pessoas. Como é que foi esse processo? Eu conheci o Enneagrama em 2017 e lá já teve uma virada de chave muito grande, foi onde a gente decidiu vir para os Estados Unidos. Na época a gente estava construindo uma casa enorme, num condomínio super bacana e tal, e a gente fez o Enneagrama e a gente entendeu, não é isso que a gente quer. A gente está fazendo uma coisa, tipo, seguindo assim a boiada, né? Então a gente parou para refletir depois desse momento e descobrimos que a nossa grande vontade, bem genuína mesmo, era de vir morar nos Estados Unidos, e a gente começou esse processo a partir do Enneagrama. Então foi muito importante para nós esse processo. E depois com o do casal, né, Evoluindo a 2, também teve grandes mudanças no nosso relacionamento, no entendimento. Meu marido é um tipo 5, eu sou uma cis contrafóbica, então imagina, né, o processo ali. Então, o entendimento entre nós foi... Nossa, foi outra virada de chave. Então, assim, a gente vai percebendo o quanto as coisas vão fazendo sentido com esse conhecimento que a gente adquire através do Enneagrama. E quando eu resolvi fazer minha transição de carreira, porque aqui nos Estados Unidos eu não iria conseguir advogar, porque eu teria que fazer toda a minha graduação de Direito de novo aqui na Flórida, e achei que não seria viável isso. Comecei, então, a atender através do Enneagrama, né? Eu fiz o curso de instrutor e a partir disso... De instrutor, não. Primeiro fiz o de analista e a partir disso comecei a fazer meus atendimentos. E então, quando eu comecei a atender adolescentes, os pais sempre vêm primeiro, né, para fazer a contratação. Eles traziam muitas questões do relacionamento familiar. Então, eu fui buscar outras ferramentas para incluir nesse meu atendimento, mas a base fundamental, tanto na orientação parental quanto vocacional, é o Enneagrama. É o meu principal pilar. E foi incrível, assim, minha transição de carreira deu muito certo, sabe? Eu tô muito feliz, muito autorrealizada com essa minha transição de carreira. E graças ao Enneagrama, com certeza foi fundamental. Recentemente, se eu não me engano, acho que tu teve porque o nosso Instituto dá acreditação pela Associação Internacional de Enneagrama. Então, nós temos um selo, né, da IEA Internacional. Nós somos fundadores da Associação Brasileira de Enneagrama. Cofundadores. Cofundadores e somos também co-afiliados da Associação Internacional de Enneagrama, porque a gente tem milhares de horas dando aula. E você tem um certificado disso, e isso também te ajudou a abrir portas aí nos Estados Unidos, não foi, Dê? Sim, com certeza. Quem conhece o Enneagrama dá muito valor, né, para esse conhecimento. Então, com certeza abre portas. Inclusive, assim, com psicólogas que eu já conversei aqui e gostam muito da ferramenta, né? Então, assim, com certeza. Eu queria perguntar para o Márcio agora. Bom, tô com o Márcio há 27 anos.
recentemente, eu acho que ele ficou 3 meses praticamente trancado dentro do escritório, criando essa apostila nova do Eneagrama 3.0, e eu queria que tu contasse pra gente, assim, como é que foi essa sensação? Porque a gente não teve filhos, mas parece que você estava parindo um filho, tinha nascido um filho da gente. Porque ele estava tão feliz, trazendo, tipo assim, nossa, eureka. Ele descia as escadas do escritório dele e dizia assim, eureka, nossa, é isso, faz sentido, a psicologia é positiva. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa transição de botar no positivo. O que isso bate dentro de ti, com a tua missão, com a tua contribuição com o Eneagrama? Fala um pouquinho. É um misto de emoções, na realidade. Não é só um eureka, né? É um misto de emoções e uma certa decepção também, porque quando eu vinha tão empolgada falando disso, as pessoas, como assim? Peraí, como assim? E eu percebi que as pessoas estavam apegadas ainda, apegadas ao 2.0. E claro, eu estou trabalhando isso há anos. E aí eu chego da noite pro dia e, tem um outro jeito de enxergar, diferente, de outro ângulo. Claro, esse apego, né, gera um certo tempo, né, de desapegar e olhar por outro ângulo, experimentar de outro ângulo. Mas ele vem, esse trabalho de anos, de perceber que nas empresas, esse olhar para o vício emocional, mesmo que eu falasse da competência emocional, era mais forte e pejorativo em relação às pessoas. Isso não contribuía. Mesmo que eu falasse, olha para o aspecto positivo, mas como é que eu vou dizer, olha para o aspecto positivo, se eu estou apresentando o aspecto negativo e o diagnóstico é negativo, inclusive. E a criação das competências emocionais foi, inclusive, para mostrar. No passado, o que eu fazia? Eu dizia assim, isso há 20 anos atrás, olha, raiva é negativa, mas uma dose de raiva é necessário. Olha, vaidade é negativo, mas uma dose de vaidade é positivo. E aí o que eu ouvi das pessoas? Márcio, o que tem de bom na raiva? O que tem de bom na inveja? Não tem nada de bom. É de verdade. Eu estou remando contra a maré, né? Contra a correnteza. E aí eu criei um mapa do Eneagrama das competências emocionais. Então a pessoa dizia, realmente, desidentificação é bom. Né? Poder se desidentificar da situação para olhar de forma mais macro. Agora, avareza não. Prudência é bom. Ser prudente é bom, mas medo não. Persistência é bom, mas raiva não. Beleza, resolvi o problema. Não preciso mais dizer que uma dose de inveja é necessária. Porque se são emoções, elas são necessárias. Coincidentemente, tem um desenho animado, está aí em cartaz, né? Que é o Divertidamente 2. Eu estava vendo uma entrevista dos diretores, dizendo exatamente isso, que eles queriam mostrar também esse viés de que as emoções não são negativas, que a ansiedade apareceu no quadro, né? Como uma das emoções. E ela é retratada de forma positiva, porque nós precisamos dela também. Está ali para ajudar, né? Está ali para ajudar, não é à toa. Então a gente não pode ter essa atitude de vilanizar as emoções, que é muito da nossa cultura, vilanizar as emoções, querer reprimir as emoções, eliminar as emoções, quero eliminar minha raiva, se tu eliminar a raiva, tu perde a persistência, fica frouxo, precisa das emoções. Claro, quando elas estão em excesso, elas são negativas. Então começou com essa perspectiva de poder resolver esse impasse de é ruim, mas é bom, mas é ruim. Não, então vamos fazer duas coisas diferentes, competência emocional e vício emocional. Só que não foi suficiente. E aí a ideia de trazer o diagnóstico para a competência emocional foi uma virada de jogo tão simples ao mesmo tempo e tão grande que me exigiu escrever toda uma nova apostila, todo um novo jeito de pensar, todo um novo jeito de olhar para os instintos que não mais sequestrados pelo vício emocional, mas agora sendo utilizados na nossa natureza para conquistar aquilo que é nosso, que é da nossa essência. A nossa essência não é zerada. A ideia de que eu vou diminuir meu ego, meus vícios emocionais, aí vai manifestar minha essência, ela não é zerada. Ela traz um conjunto de recursos. Esses mesmos recursos, antes em excesso, se tornavam negativos, mas não necessariamente são negativos. Em paralelo a isso, eu acho muito interessante, nós somos haitianos, tivemos a ascensão, principalmente no Brasil, das ferramentas haitianas. O Corpo Explica, aquele outro médico, o Freitas. Corpo Consciência. Várias ferramentas retomando o haitiano. A gente que é haitiano há mais de 20 anos, ficou que bom, né? Uma retomada. E a perspectiva de que 27 anos. Os traços de caráter, as defesas de caráter, né, que antes eram também vistas como negativas, e os nomes também negativos, né? Oralidade repressiva, insatisfeita, esquizoidia, só nomes pesados, masoquismo. Não, esses traços têm dentro deles recursos. E o indivíduo que tem esses traços tem com ele recursos.
utilize esses recursos conscientemente para buscar o que você quer. Fenomenal! É a mesma coisa que nós estamos fazendo com o Enneagrama. A mesma coisa. Olhe para o aspecto positivo. A gente deu nomes agora. Eu criei um Enneagrama das competências emocionais para dar nomes para isso. A gente ainda vai falar aqui, até o final. E traços comportamentais que são sustentados por essas emoções. E isso não é meu. Antônio Damasio, no livro Mistérios da Consciência, traz categoricamente que os comportamentos que são estáveis, esses pelos quais nós somos conhecidos, ser organizado, extrovertido, né, introvertido, calmo, elétrico, né, criativo, esses traços pelos quais nós somos conhecidos, eles só são estáveis porque há um conjunto de emoções que sustentam eles. Olha, se isso é assim, em termos de inteligência emocional, é importante que nós reconheçamos os traços que nós queremos manter, em termos de psicologia positiva, né, comportamentos positivos que eu quero manter, e quais são as emoções positivas que mantêm esses traços, e dar nome a eles. Então, todo um autoconhecimento voltado às emoções positivas que sustentam um rol de comportamentos positivos, os quais eu quero não só manter, como amplificá-los. Por quê? Porque amplificá-los é uma garantia de um acréscimo de autorrealização e, consequentemente, mais felicidade. Eu tenho brincado muito nos meus cursos, nas minhas palestras, né, que ampliar minha felicidade, ampliar minha autorrealização me faz ser uma pessoa mais satisfeita, e gente feliz não enche o saco. Literalmente. Você quer uma equipe das pessoas olhando só para o negativo, né, ou que resolvam as coisas. Quem está feliz resolve as coisas. Quem está autorrealizado resolve as coisas. Todos temos problemas. Mas se nós focarmos só nos problemas, nas coisas ruins, naquilo que a gente tem que desenvolver, não celebramos aquilo que nos é nato, que nós temos, e que nos cria autoestima, como tu fala muito bem, né? No desenvolvimento, né, da nossa autoestima. Eu vou sempre pegar essa nova metodologia que ele está falando, e toda vez que se ele fizer qualquer crítica comigo, olha, foco nos pontos positivos, foco nos... Vai funcionar, mas ele já faz isso. O que você ia falar dele? Eu ia acrescentar que a gente também, com esse foco no positivo, para de gastar tanta energia tentando desenvolver habilidades que não são nossas, inatas. Perceber que eu não preciso ser como a Fá é, eu não preciso ser como a Denise é, eu tenho um jeito de chegar lá. Qual é o meu jeito lá? Usando os meus recursos. E quando eu uso os meus recursos, não me gasta energia. Isso é bem fácil de perceber em termos de diagnóstico, porque se dar certo de um jeito que não é o meu, me gasta muita energia. Na quarta-feira eu estou pensando no sábado já. E quando eu estou usando os recursos que são meus, não me gasta energia, eu saio renovado. E uma das coisas que eu tenho percebido, assim, dando essas minhas aulas de autoestima, quando eu falo da amígdala, né? Nós temos uma glândula, eu sei que Deus é perfeito e tudo na gente é autorregulável e é maravilhoso. Mas eu te pergunto uma coisa, tu que fala da neurociência, né? E daí a gente tem o Enneagrama que tem os vícios emocionais, que é a raiva, orgulho, vaidade, inveja, avareza, medo, gula, luxúria, indolência. E as competências emocionais que você criou, né? Que é a persistência, sentimento de capacidade, adequação, introversão, desidentificação, prudência, curiosidade, ímpeto e tolerância. Bonitinho, né? Falei sem gaguejar nenhuma delas. Então, são as 9 competências e eu fico pensando como é difícil para todos os 8 bilhões de pessoas nesse planeta, porque nós temos uma glândula dentro do nosso cérebro responsável, eu queria que tu falasse sobre isso, responsável para olhar para tudo que tem de errado, de perigoso, dos erros da gente. Então, essa glândula é responsável pelo medo, né? A amígdala. E nós não temos uma glândula só focando nas coisas positivas. A gente tem uma focando só para as coisas negativas, perigosas, e a gente não tem uma positiva. A gente só tem as nossas redes neurais, que a gente tem que tomar a nossa consciência para criar coisas. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, Marcos. Na verdade, esse amígdala, o medo amidalar, ele era necessário para a nossa evolução. Senão a gente padece jovem, né? Então, e bom que nós temos estruturas para que a gente possa prolongar nossa vida. E nada mal com isso. Já garantir felicidade, como você mesmo disse, parece que a gente foi desprovido. Em algum momento nós temos que reconhecer o que nos traz felicidade e investir nisso conscientemente. Porque não tem, como se não houvesse naturalmente essas estruturas, né? E é bem por aí, claro, porque o nosso corpo, o cérebro, ele foi desenvolvido para sobrevivência. Isso. Antes, o Goleman falava que a amígdala era responsável pelas emoções e tal, e o Damasio comprovou que a amígdala
responsável pelo medo, única e exclusivamente o medo. As outras emoções são outras áreas do cérebro que são processadas. E ela é necessária, só que é diferente do medo amidalar, que é o medo instintivo, do medo que a gente trabalha no Eneagrama, que vem da prudência. O medo amidalar é um medo instintivo e necessário. O Dimas Calegari dizia isso até, né? Como é que é? Tem pena de quem não tem medo, algo assim, né? Desse medo amidalar. Mas o medo mental, que é o medo que a gente trabalha no Eneagrama, que não é o medo amidalar, é o medo que vem das projeções mentais, né? Dos cenários negativos que eu crio. E eu fico alimentando, e esse medo faz eu alimentar cada vez mais cenários e cenários negativos que impedem que eu vá adiante naquilo que eu quero. Eu abro mão daquilo que eu quero em função do que é mais seguro. Então o medo me sequestrou. E não é o medo amidalar, é o medo mental, o medo do Eneagrama, né? O medo que é do tipo 6 sequestrado. Deixei de usar a prudência e comecei a estar sendo sequestrado pelo meu medo. Na prudência eu faço o que eu quero de forma segura. Faço o plano B, faço o plano C, não deixo de fazer o que eu quero. Busco alternativas que garantam aquilo que eu quero. No medo, eu abro mão daquilo que eu quero em função do que é mais. Show. E olha só, para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, em breve nós estaremos em Orlando, que a gente vai para os Estados Unidos em outubro, 30 de setembro, e vamos ficar lá alguns dias. E a nossa querida amiga Denise está promovendo dois workshops, 2 palestras no dia 3 e dia 4 de outubro. Então, provavelmente ela tem algumas perguntas para fazer para o Márcio. O que você quer perguntar, Dê? Nós vamos estar lá um dia para falar sobre Eneagrama 3.0, e outro dia eu vou falar sobre liderança feminina humanizada. Conta para nós, Dê. Então, eu queria saber do Márcio quando que ele percebeu a necessidade de inserir a neurociência nisso tudo. Eu sou especialista também em neurociência, então é um assunto que me atrai muito, e por isso que eu me identifiquei muito com o Eneagrama do Márcio, né? Então eu queria que ele explicasse um pouquinho pra gente. Teve uma coisa que logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Eneagrama, eu percebi que, e eu já falei várias vezes isso, que o Eneagrama para mim é como se fosse uma mesa, tampo de mesa, mas que faltava os pés que sustentassem essa mesa. Falar dos tipos, falar das emoções sem uma sustentação científica, ficar um pouco solto. Por que eu sou um tipo? Essa é uma pergunta. Eu mudo de tipo ao longo da vida? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Porque tem uma sensação que tive uma fase que eu era mais 7, depois eu fiquei mais 2, agora mais 6. Nós temos essa sensação. Então, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? E essas respostas não estavam no Eneagrama. Ele é um tampo de uma mesa que faltava pés. Uma dos pés que eu utilizei, logo no começo, foi a psicoterapia haitiana. Porque aí nós estudamos as fases do desenvolvimento da personalidade e foi fácil entender que o nosso tipo é nada mais do que a manifestação dos nossos mecanismos de defesa infantis. O nosso tipo no Eneagrama é a representação dos nossos mecanismos de defesa infantis. Isso não é negativo. Eu só não posso deixar isso me sequestrar, porque tem recursos que vêm a partir desses mecanismos infantis. Então, eu já tenho um pé da mesa, que responde um monte de perguntas que não estão no Eneagrama. E aí, a evolução dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, da tecnologia, da ressonância magnética funcional, que antes nós víamos o cérebro em fotografia, e agora estamos vendo o cérebro em vídeo, ou seja, a gente vê um movimento, né? Quando a gente pensa que áreas do cérebro estão ativas, quando a gente pensa algo, e fez com que a gente entendesse que as emoções têm um papel crucial no processo decisório, na ativação das estruturas neurais. E me deu resposta exatamente para a validação das emoções. Porque nós vemos no mundo, eu, principalmente da geração X, que acredita que as emoções vêm em segundo lugar, que nós temos que reprimir as emoções, ou não dar espaço. Nas organizações, a gente ouviu isso muitas vezes, nas organizações não há espaço para as emoções. Você não pode tomar uma decisão baseada nas suas emoções. E aí a gente vê que a neurociência mostra que é impossível simplesmente tomar qualquer decisão sem vínculo emocional. Toda e qualquer decisão tem a presença do vínculo emocional. Ela faz parte da percepção da realidade. E aí, quando a gente entende isso, quem comprova isso é a neurociência, eu tenho mais um pé dessa mesa. Então, ela começa a ficar mais estável e sustenta a minha perspectiva. Outro pé que eu tenho utilizado há algum tempo é o trabalho desse psicólogo, doutor em psicologia transpessoal, Joshua Stone. O Dr. Joshua Stone, ele traz exatamente a perspectiva de uma evolução integral. Que nós temos que evoluir, mas de forma integral,
Se partes nossas ficam mais imaturas, elas se transformam em âncoras no nosso desenvolvimento. Então, esse é um outro pilar forte no nosso trabalho. E agora, mais ultimamente, a psicologia positiva, que foca, né, em emoções positivas, em comportamentos positivos e em instituições positivas, com o foco de gerar mais autorrealização e mais felicidade. Não que diminuir a angústia e lidar com o nosso ego não seja necessário, tão necessário quanto. Mas o que a gente foca agora é trazer também luz a esse outro elemento, esse outro pilar que sustenta a mesa, que é o foco nas emoções positivas. Então, a neurociência entrou como um dos elementos para dar sustentação. Até porque eu trabalho muito com órgãos públicos federais e líderes céticos. Quando a gente fala das emoções, agora está mais fácil falar das emoções. Hoje o Fórum Mundial de Economia fala que inteligência emocional é uma das soft skills desejáveis para os líderes. Está fácil falar das emoções. Mas há 20 anos atrás não era assim. Então, quando a gente tem uma base científica que sustenta a presença das emoções e justifica que elas sustentam comportamentos específicos, fica mais fácil ter os ouvidos daqueles que são mais céticos. Então, eu usei muito a neurociência até para justificar o porquê e o papel das emoções no nosso processo decisório e na sustentação de comportamentos específicos meus, enquanto líder, e da minha equipe. O que eu posso esperar de cada um? E aí a neurociência nos dá esse embasamento. Nesse mês, a gente recebeu também lá em casa a visita de um querido parceiro nosso, que era gerente de RH de uma empresa que é um dos nossos clientes bem antigos aqui de Santa Catarina, e ele está em Orlando. E ele estava dizendo para mim e para ti, né, Márcio, que ele percebe muitos brasileiros em Orlando, né? Tem uma comunidade grande de brasileiros que saem daqui com uma oportunidade de prosperar, empreender. Geralmente não é aquele que se aposenta e vai morar aí. Geralmente vai também empreender, continuar sua carreira, até porque as pessoas estão parando de trabalhar lá pelos seus 90 anos, que a gente está vivendo bastante tempo. E ele percebeu, o quanto os brasileiros daí estão sedentos para evoluir, estão sedentos para aprender, que entendem bastante de montar negócios, mas na hora de lidar com pessoas, tem os mesmos sofrimentos que tem em qualquer país, em qualquer planeta, em qualquer situação, né? Ou seja, eu digo que quando a gente viaja, o nosso ego viaja junto, as coisas boas, as coisas ruins, né? Como é que você tem visto isso aí? Bom, então eu vou falar pela minha experiência também, né, de ter vindo. O que eu acho que mais pega quando tu muda de país, que tu tem que fazer um recomeço de tudo. É como se tu estivesse nascendo de novo, né? Tu tem que fazer novas conexões, criar novas amizades, tu tem que adaptar os filhos, tu tem que te adaptar. Então, e cada pessoa vem numa situação e num nível de evolução também, né? Eu e o Marcelo, a gente fez uma preparação com as crianças, a gente fez enneagrama, a gente se preparou, né? A gente fez terapia e tal. Viemos com uma condição financeira bem confortável, mas não é o que acontece com muitos, né? A grande maioria vem em uma situação totalmente diferente, inclusive vem com uma expectativa de vir para experimentar, e acaba gostando, acaba ficando, e não se preparou, né? Não preparou a sua família, não preparou a sua estrutura. Realmente, eu acho que tem uma lacuna, né, que precisa ser preenchida, e isso só acontece com autoconhecimento, não tem outro jeito. Então, acho que eu concordo com o que o teu amigo comentou, com certeza. Só que a maioria dos brasileiros vem pra cá trabalhando tanto para dar conta, né, porque vieram despreparados, que às vezes não tem nem muito tempo para buscar esses recursos. Então, a gente tem que encontrar maneiras de facilitar esses recursos para eles, né? Em termos de horário, de atendimento online, de cursos online, isso facilita. Essa formação de analista, a gente tem analistas em Londres, a gente tem analistas formados na Noruega, a gente tem analistas formados aí nos Estados Unidos, né, como você e mais alguns, no Canadá, então a gente tem em diversos lugares. E é sempre a mesma situação, né? A gente dá conta do trabalho, a gente dá conta de ganhar dinheiro, a gente dá conta de fazer isso, mas chega um determinado momento que a conta emocional vem, né? Se você não souber lidar contigo mesmo,
com os teus medos, com as tuas angústias, se você não souber contar uma história positiva, ressignificar tuas crenças, que é o que a gente faz no Instituto, né? Focar nos teus pontos fortes, olhar para os teus potenciais, para os teus poderes, você pode virar estatística, que hoje, para vocês terem uma ideia, quase 1 bilhão de pessoas estão deprimidas. Isso as que estão catalogadas, que pediram ajuda. Quase 1 bilhão de pessoas, 800 milhões de pessoas, nós somos 8 bilhões no planeta. Então significa que nós estamos doentes emocionalmente. E por quê? Porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Porque a gente não sabe lidar com os nossos potenciais. E começa, daí vem a rede social, que quando você olha lá parece que está todo mundo feliz, que é uma mentira. Eu sou psicoterapeuta, ela é mentora também. A gente escuta, todo mundo tem problema, de todas as classes, de todos os países, né? São poucas as pessoas que estão num processo que não tem problema nenhum. E daí a gente vive nesse processo. Então, tamanha a importância do Enneagrama, eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas do mundo, de fazer a gente se olhar como o Márcio falou, mas não ficar focando no nosso lado negativo. Faz parte, né? Eu No acredito. momento isso foi mais útil. Mas eu acho que nós estamos no momento de começar também a focar no positivo. Ai, desculpa, Márcio. Não, eu só queria comentar que como eu sou uma tipo 6, se eu não tivesse todo esse conhecimento, tivesse feito todo esse processo de autoconhecimento, de desenvolver inteligência emocional, eu provavelmente já teria pedido para voltar no Brasil. Porque a minha ligação familiar é muito forte. Então, como eu tenho todo esse conhecimento, eu sei onde o meu sapato aperta, eu dou conta, né? Então, acho que muitos voltam para o Brasil também, por causa que falta esse autoconhecimento e esse cuidado, né? Com as suas emoções, com o seu interior. Eu tenho um cunhado que está nos Estados Unidos, e ele é minha cunhada. Volta e meia titubeiam, assim, né? Dá aquele medo, a vontade de voltar, mas as nossas sobrinhas estão super bem lá, já cresceram, já estão adolescentes. Uma é uma super musicista, assim, toca piano, canta. E a outra é uma super menina cheia de forças e energias boas. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? E hoje no Instituto, queria só passar para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, nós temos várias soluções com o Enneagrama. Nós temos os cursos gravados, nós temos cursos disponíveis pelo YouTube do Márcio. Nós temos o curso número 1, que é o Enneagrama das competências emocionais. Depois a gente tem a formação de analista Enneagrama. E hoje a gente abriu, desde o ano passado, a formação de instrutor de Enneagrama, onde você pode ser um agente de transformação. Só que tem que passar por essa trilha, né? Você sai muito bem informado, mas você precisa de bastante autoconhecimento e respeito pela ferramenta, né? Hoje quem está buscando uma transição de carreira, principalmente enfocando no desenvolvimento de outras pessoas, quer ser um agente de transformação, a gente tem dito muito isso, né? Se você também quer ser como eu e a Fá e a Denise, agentes de transformação na vida das pessoas, e tens uma oportunidade de conhecer uma ferramenta que faz isso de uma forma fantástica, que é a perspectiva do Enneagrama 3.0. Essa formação de analista é uma formação de 1 ano, onde a gente vê desde as fases do desenvolvimento da personalidade, essa leitura haitiana, leitura da face das emoções, baseadas no Paul Ekman. Nós trabalhamos com mentoring e coaching, usando o Enneagrama como ferramenta, mas sempre focando nas competências emocionais, de como a gente pode construir soluções. Quais são os recursos que cada um tem para construir soluções, buscar soluções para os seus dilemas, para buscar os resultados que almeja na sua vida, inclusive recontextualizar o que é resultado. Como a Denise estava falando agora, né? Quero ir para os Estados Unidos, o que eu quero? Eu quero voltar. Se eu não estou consciente disso, eu começo a ser sequestrado pelas minhas emoções e começo a tomar decisões que não representam o que eu quero, mas sim representam as próprias necessidades dessas emoções. Como a gente já está indo para quase 1 hora de podcast, já estamos finalizando, eu vou perguntar para a Dê que ela quer comentar sobre a saída para Orlando, fazer alguma pergunta para o Márcio. Tem mais alguma pergunta para ele, Dê? Eu queria perguntar para ele como o Enneagrama pode potencializar, então, as carreiras e os negócios, já que vai ser mais o tema também da palestra aqui, né? Então, queria que o Márcio falasse um pouquinho sobre isso. De que forma? Existe uma tendência, eu venho falando há alguns anos já sobre isso,
de que a gente pensa em termos de empreendedorismo, em termos de negócios, em termos de liderança e formação de equipe, que quem quer faz, né? Que a vontade é tudo. E eu sempre coloquei, olha, a vontade é um elemento da equação, mas só vontade não é suficiente. E eu estou lendo agora, inclusive, coincidentemente, um livro de um outro neurocientista que fala a mesma coisa. A vontade algo menor no processo. Nós não podemos colocar nesse elemento a vontade, quem quer faz, a responsável por todo o sucesso ou fracasso das pessoas. Então, o que é se não é a vontade? Os nossos recursos natos, os nossos potenciais natos. Se eu quero ter algum sucesso na minha vida profissional, se eu quero ter algum sucesso no meu relacionamento conjugal, se eu quero ter alcançar meus objetivos materiais, espirituais, emocionais, sejam eles quais forem, o meio pelo qual eu vou realizar essas conquistas são os meus recursos natos, são as minhas competências emocionais. Identificar isso faz toda uma diferença. Nas organizações, o meu estilo de liderança, porque senão eu fico lendo estilo de gestão Jack Welch, estilo de gestão Steve Jobs, estilo de gestão Bill Gates, e acho que eu tenho que fazer assim para chegar lá. Esse é o estilo deles, os recursos que eles tinham. A pergunta é, quais são os teus recursos para ter um estilo de liderança que seja construtivo? E quais são as competências emocionais dos membros da tua equipe? O que cada um oferece? Senão começa a ficar criando expectativas de que eles façam coisas que eles não são capazes. Ah, Márcio, mas quem quer faz. Não é bem assim. Ele faz na tua frente. E na quarta-feira já está pensando no sábado. Quando a gente reconhece nossos recursos natos, a gente reconhece o rol de comportamentos que essa pessoa sustenta. Na liderança, isso faz toda uma diferença. Quem é quem na minha equipe? O que ele pode contribuir? E aí vem a minha inteligência emocional. Como esses recursos humanos, literalmente os recursos humanos, podem ser úteis na minha estratégia de alcançar resultados. Trabalho em equipe. Para que eu conte com a autorrealização das pessoas envolvidas. Não só o resultado, a autorrealização. E a autorrealização vem através do uso consciente, ou não, até posso dirigir isso, das competências emocionais como meio pelo qual desenvolve-se a atividade. Se eu mapeio a minha equipe, eu dirijo dando oportunidades para que eles utilizem seus recursos natos, seus potenciais, e vou ter um maior nível de autorrealização. As pessoas resolvem seus problemas, elas estão atrás, e na quarta-feira eu não estou pensando no sábado. E eu queria acrescentar uma coisa, como que o Eneagrama pode ajudar na tua carreira profissional, na tua promoção, se você tem mais ambição para crescer na vida. Se você quer ser um profissional liberal, você precisa de autoconhecimento, porque você vai precisar lidar contigo mesmo, com as tuas angústias, com os teus medos, né? Com as tuas crenças limitantes, não é verdade, Denise? Com as tuas super empolgações no dia, com a tua vontade de desistir no outro, a partir do momento que tu tenha os problemas. Então, primeiro você vai ter que lidar com o primeiro vilão, que é a tua mente, o teu ego, a tua síndrome do sabotador, da sabotadora, né? A segunda coisa, agora se você quer montar um negócio, se você quer empreender ou se você já tem um negócio, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas engajadas com você, não é verdade? As pessoas que vão fazer o teu negócio. E quanto mais você der valor aos pontos positivos dessas pessoas, quanto mais você identificar recursos como o Márcio falou, quanto mais você entender de gente, menos você vai julgá-lo, porque as pessoas sentem que você está julgando elas. E você menos vai julgar e mais vai aproveitar o que tem de melhor. E mais ainda, vai dar oportunidade para essas pessoas crescerem dentro do teu negócio. Então, você precisa entender de gente. E para entender de gente, é entender de emoções. Você entende muito bem de um produto? Ótimo! Teu produto é bom, de qualidade? Perfeito! Você entende de processos? A tua empresa tem processo. Ah, tem um bom financeiro. Porque também, se não tiver nada disso, tá ferrado o teu negócio, entendeu? Não sabe lidar com dinheiro. Não tem produto bom. E não tem processo, tá mal, hein? O negócio tem problemas. Mas além de tu conhecer tudo isso, e se você tem tudo isso, que geralmente isso é mais fácil de fazer, né? Você precisa entender de gente, de emoções, entender de você. O que eu mais vejo é profissionais o tempo inteiro insatisfeitos com as pessoas, o tempo inteiro não conseguindo aproveitar o melhor das pessoas, e as pessoas perdidas também. Né? Tem uma miopia do gestor, do líder, que é achar que se eu tivesse uma equipe como eu, as coisas andariam. Há uma dor até, puxa, eu estou dando oportunidade, estou dando vale-refeição, estou dando comissionamento, sou o que mais pago no mercado, e as pessoas não aproveitam a oportunidade. Se me dessem essa oportunidade,
quando eu tivesse a idade dele, queria ver se eu não aproveitava. Esse tipo de olhar não nos leva a solução alguma, só aumenta o problema. As pessoas são diferentes, elas têm recursos diferentes. E hoje eu tenho ouvido mais uma, né? Esse pessoal do milênio não quer saber de nada, não quer saber de trabalhar. Não é isso, é um outro jogo. Eles não estão dispostos a fazer aquilo que a geração X fez porque o contexto era outro. E sabe que eles estão certos. Aqui no Brasil, né, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós estamos em pleno emprego. 3,8, se eu não me engano, de desemprego. É pleno emprego. Então, se eu for num restaurante e eu não gostei, eu não volto naquele restaurante, eu vou para outro restaurante, está cheio de restaurante. Isso acontece com o emprego também. E aí cabe ao empresário, cabe ao gestor, fazer com que esse indivíduo se autorrealize no que ele faz, para que ele fique. É o mesmo que eu vá num restaurante e eu goste do atendimento, do que eu comi, do que eu bebi, e eu queira voltar. Eu quero estar lá. Eu tenho que querer fazer aquilo que eu estou fazendo. E não basta, ele está ganhando bem. Não é isso. Né? O ganho não é o principal elemento. É necessário, saco vazio não para em pé. Mas não é isso que vai fazer reter talentos hoje. O que retém talentos é também dar esse espaço, essa oportunidade da pessoa se autorrealizar na vida profissional. O líder do futuro está preocupado com a felicidade do outro. É a pessoa certa no lugar certo, né? Tem uma questão, esse dilema de certo, da pessoa certa no lugar certo, tem um dilema hoje que é o seguinte: mas Márcio, como se eu estou com 10 pessoas para serem contratadas, tenho 10 vagas e tenho 6 pessoas para entrevistar? Eu nem tenho as pessoas todas para as vagas. Eu tenho que pegar essas 6, porque não tem mais, e falta 4 ainda. Que esse é um dilema também no plano emprego. Claro, em algum momento eu tenho que encontrar a pessoa certa para o lugar certo, mas também tenho que ver o que essas pessoas que estão aqui podem contribuir. Porque senão eu crio estratégias não sustentáveis. Estratégias baseadas em pessoas que são estrelas. Não. Eu só tenho essas 6. Então, como é que eu consigo ir adiante com essas 6? Quais são os recursos que elas têm e podem contribuir e se realizar? Como é que vai ser a estratégia agora com essas 6 ou com 10 que não sejam literalmente aquilo que eu imaginava, mas é o que tem. Então, como chegar lá com o que tem? Porque dá para chegar lá. Eu só tenho que olhar para os recursos que estão lá. E às vezes a gente está olhando só para aquele recurso que eu esperaria que estivesse. Se as pessoas fossem mais assim, se as pessoas da equipe fossem mais assado, e essa expectativa me frustra. Então vamos buscar no mercado. E se não tiver? Se não tiver? Porque tem 10 vagas e eu vejo só 6 candidatos. Como é que faz? Que no futuro vai ser assim. O que você ia falar, Dé? Que para chancelar o que vocês estão falando, para confirmar, né? Tanto a neurociência aplicada à gestão organizacional, quanto a psicologia organizacional, falam mesmo que o gestor, a equipe de alta performance, tem que ser toda ela trabalhada dentro da inteligência emocional. Não tem outro caminho. É o gestor, porque quando começou tudo isso, acreditava-se que só o gestor tendo inteligência emocional já seria possível criar uma equipe de performance, de alta performance. E hoje já se entende que não. Todos os membros da equipe precisam desenvolver inteligência emocional. Monta uma equipe de alta performance. Você tem que construir isso, tem que desenvolver o alto desempenho. Você não consegue, vou pegar só estrelas, só pessoas, vou pagar um melhor salário. Aí vai dar uma briga de egos. Exatamente. Você vai ter que construir isso. É construção e é através da inteligência emocional. Exatamente. A gente sempre teve pessoas interessadas em trabalhar lá em casa, em trabalhar na empresa, porque sentem isso, essa possibilidade, né, de estar se trabalhando, estar se desenvolvendo, e que isso é muito importante no mundo corporativo hoje em dia. As melhores empresas para se trabalhar são aquelas que têm maiores engajamentos, né, e têm maior investimento em treinamento. A gente hoje tem, através da psicologia positiva, e aí o Enneagrama auxiliando nesse caminho, um caminho bem sólido para olhar, um viés bem objetivo para olhar. Porque se o uso dos meus recursos natos como meio pelo qual desenvolvo atividade me dá autorrealização, se ajudar terceiros com os recursos que eu tenho, meu jeito de funcionar, se eu sou organizado, ajudar as pessoas a se organizarem, me dá autorrealização, me acrescenta a felicidade, são 2/3 da minha felicidade. Quando eu promovo isso nas organizações, eu promovo pessoas mais felizes. Elas estão utilizando os recursos que elas têm. Se elas são
se elas têm persistência, como elas podem criar processos práticos. Se elas têm curiosidade, como é que elas podem ver fora do quadrado? Se elas têm introversão, como é que elas podem trazer a identidade delas para isso? Se elas têm prudência, como é que eu posso fazer uma análise de riscos para que a gente possa ir adiante sem cair em buracos, que a gente possa, sim, mensurá-los e não cair neles. Então, cada um está contribuindo de uma maneira. E quando alguém que tem prudência contribui com isso, olha, mas pode dar errado isso, a gente tem que aproveitar e fazer uma curva ali para não cair nesse buraco, e fizemos a curva e não caímos no buraco, o que dá para esse indivíduo? Deu certo, a gente se preparou e deu certo, dá um nível de autorrealização. Quando uma ideia de alguém que tem curiosidade é colocada em prática, dá autorrealização. Quando alguém que tem persistência melhora uma planilha, dá até um tesão, aquela planilha organizada, aquele procedimento claro, prático, eliminamos as burocracias, estamos mais simples, diretos, dá um prazer, dá autorrealização. Nós estamos trabalhando com algo que é do ser humano. O ser humano tem em si, é nato dele, a necessidade de realizar e ser útil a terceiros. Estar focado só em si mesmo é um desvio de personalidade. A gente está fora do nosso centro. Não nos traz felicidade. Então agora vamos para as considerações finais, que a gente está chegando ao final do nosso podcast. Então eu vou passar para ti, Dê, o que você quer, ou fazer um convite para ele. Já fala do teu Instagram, né? Se quem quiser perguntar quando vai ser aí em Orlando e tal. E se tu quer fazer alguma consideração final, depois você e eu fecho. Então, meu Instagram é Denise C.Bergan. Meu Bergan é com 2 Hs, né? É BERGHAHN. Então, e eu tenho também o Instagram do Neurovocacional, que daí fica mais fácil, né? @neurovocacional, que é justamente uma ferramenta que une as inteligências múltiplas de Gardner, o Enneagrama e também a neurociência. Então, pode me encontrar lá. Eu queria mostrar o livro que o Márcio fez, o prefácio, que foi o meu primeiro livro, que é esse aqui. Aí. Aqui, Guiando o Futuro, mais pra cá, Dê. Lê pra nós. Guiando o Futuro Profissional do Adolescente. Aí, perfeito. Aqui, Guiando o Futuro Profissional do Adolescente, descubra o melhor caminho para guiar seu filho para a decisão mais importante da vida dele, a jornada profissional. E contém testes. Tem Enneagrama aqui. Tem Enneagrama. Isso. E depois disso eu fiz outros, né? Eu fiz um de Construindo Mentes, que é bem para tratar desde do início, lá da infância, para desenvolver as habilidades inatas, né, no seu potencial máximo, então, para dar um norte para os pais. E, por último, eu fiz esse aqui, que é um guia de atividades. É que aqui está espelhado para mim, por isso que está difícil. Atividades do autoconhecimento familiar. Isso, e aqui, ó, esse pode me seguir nesse Instagram, que é o Neurovocacional, que daí é mais fácil, ou no Denise Bergan, Denise C. Bergan. Perfeito. E agora, por último, eu fiz daí na versão em inglês também, desse mesmo livro, que são 15 atividades para desenvolver o autoconhecimento familiar, e todas elas têm um embasamento ali no Enneagrama, na neurociência, né? Todo nesse perfil aí nessa linha que a gente segue. Bacana. E para finalizar, eu quero dizer que eu tô ansiosa por vocês aqui. Uhul! Em breve. Vai ser muito bom, muito mesmo. Tô sentindo assim que vai dar muito certo. Vai sim, vai sim. Com certeza. Já estivemos em Orlando, né, amor? Mas vamos novamente. É um lugar que saímos daí com gratas surpresas, com boas vivências, nós dois. E vamos ficar felizes da vida para fazer esse trabalho em parceria contigo. E acho que vamos voltar, porque esse nosso amigo Jefferson, acho que é uma cidade próxima lá também, né? Não é bem em Orlando, mas vamos voltar porque nós estamos já estruturando um outro trabalho por aí. Ai, que maravilha. Ótimo. E você, amor, o que você tem para deixar de considerações finais para as pessoas? Aproveitando aquilo que a Denise mostrou aí, o trabalho que ela está desenvolvendo com jovens, né, com adolescentes, com os pais, eu cada vez mais acredito que o autoconhecimento ele tem que chegar nas pessoas de forma aplicada.
A abordagem que a gente traz permite isso, que ele chegue de forma aplicada para gestores, na forma que isso vá lidar com as dores dele. Para os jovens, de forma que o autoconhecimento ajude ele a lidar com as dores deles. Para os pais, de forma que ajude os pais a lidarem com as dores que eles têm junto aos seus filhos. Ou no relacionamento. A forma aplicada do autoconhecimento é a forma que eu vejo moderna de facilmente as pessoas acessarem. Nada mal com o tema do autoconhecimento pelo gosto de autoconhecimento. Mas nesses 30 anos de carreira, o que eu percebi é que um estudante que tem anseio por autoconhecimento, ele tem menos necessidade do que um gestor, do que um pai de família, que tem necessidade do autoconhecimento. E é esse que tem a necessidade que normalmente faz a virada mais rápida. E eu queria deixar um recado final. E é bonito seria de ver. É bonito. É verdade. E eu queria deixar um recado final que eu tenho percebido cada vez mais nas andanças por aí, acompanhando o Márcio nos cursos, nas palestras, eu também, e no contato com as pessoas, é que as pessoas estão esquecendo de si e estão com problema de uma coisa chamada bem básica e bem difícil de compreender: amor. Nós precisamos aprender a nos amar. E o nosso ego, as nossas crenças, as nossas mágoas, as nossas dificuldades de perdão, a nossa falta de autoconhecimento faz acreditar que a gente não é merecedor de amor pela gente mesmo e nem pelos outros. E o planeta está sofrendo com isso. São 1 bilhão de pessoas deprimidas e milhares se suicidando. É a terceira causa de morte entre adolescentes. A primeira é acidente de carro. Então nós precisamos aprender a amar. E o Enneagrama vem para isso, porque o Enneagrama te mostra um mapa dos teus gaps, das tuas dificuldades, dos teus vícios emocionais, mas o Márcio, com essa nova metodologia, ele foca nos teus potenciais. E se a gente não disser para todo dia aonde a gente é bom, eu tenho um despertador da autoestima. Eu coloco para despertar toda noite para eu me dar 3 parabéns, porque senão eu me esqueço, porque eu passo o dia me cobrando daquilo que eu não fiz. Então nós temos que nos treinar a nos amarmos, porque eu só vou conseguir amar o Márcio, amar as pessoas perto de mim, a ter paciência, se eu conseguir ter paciência comigo e amar comigo. Então eu acho que é isso. E nós temos uma ferramenta poderosíssima. Quem quiser o nosso teste, nós temos um teste gratuito que foi desenvolvido entre o Márcio e uma psicóloga de São Paulo, a Neuza, do Dom Diagnóstico. Nós temos um teste maravilhoso. Muitas empresas já utilizam o nosso teste para recrutar e achar profissionais bem especiais para trabalharem nelas. Então é isso. Procurem. E, Denise, muito obrigada, querida. Obrigada por tu estar aqui com a gente. Muito obrigado. Estar com muito vocês. Em breve Adorei. a gente está aí contigo, com o Marcelo, vamos estar juntos, conversar, tomar Vamos um fazer um vinhozinho. Vamos fazer um churrasco gaúcho. Exato. Vamos sim, vai ser ótimo. E amor, muito obrigada Então tá. pelos teus conhecimentos e, um beijão para todos vocês e até o próximo podcast. Que assim seja. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.